Olá, gente, bom dia a todos. Estou por esse meio, né, de aplicativo para a gente estar tentando passar para vocês o conteúdo no qual a gente iria estar fazendo, no caso pelos aplicativos Zoom e Google Meets, né, nossas reuniões semanais, ou seja, todos os sábados a partir das 9h30. Mas houve um pequeno problema, na verdade, nos aplicativos, que infelizmente eu não consegui baixar a atualização deles, né, e ficou pendente, porém estou por essa aula para enviar para vocês o que a gente iria ver hoje nesses aplicativos, tá bom? Pois bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing pessoal, né? O que de fato é o marketing pessoal, como que a gente pode estar aderindo ao marketing pessoal na nossa vida profissional, inclusive na vida pessoal também. Então é uma aula, inclusive, do professor Darlan, tá? Um abraço, professor Darlan, instrutor do curso de administração do Impro, né? Então ele meio que me prestou essa aula para a gente falar um pouco sobre o marketing pessoal no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos dar aqui início aqui, a gente vai ver os seguintes tópicos, tá, gente? Desmitificando a entrevista de emprego, né? O que é de fato. É importante a gente sempre ter cuidado com a nossa aparência, né? Professor Gabriel, quando a gente se refere a esse cuidado com a aparência, gente, não é questão estética, não. A gente refere à questão da aparência, um bom vestimento, né, uma boa didática. Então tudo isso já é relevante para a gente ter uma boa visão sobre a gente, candidato, né, no momento da entrevista. Então ter cuidado com a aparência conta muito no momento da entrevista de emprego, né. É importante um outro ponto, né, a gente não se atrasar no momento de entrevista de emprego, porque a gente se atrasou na entrevista de emprego, o dono, né, quem vai entrevistar, até mesmo os donos, o gerente, ele já vai ter uma percepção de você. Se atrasou na entrevista de emprego, possivelmente pode estar se atrasando também no horário de trabalho. Então, ele já tem essa visão, né, global em relação a esse atraso, né? Se atrasar já na entrevista de emprego, quem dirá no ambiente de trabalho, não é isso? É importante também a gente falar apenas o necessário, né? O que seria o necessário. Só, se possível, responder as perguntas no qual estão lhe fazendo. Se você quer acrescentar algo, se você quer falar algo que seja de suma importância, né? Uma característica mais sua, que você esqueceu, uma experiência mais sua, é importante a gente ter essa concepção também do que falar, tá? Precisa a gente ter esse equilíbrio, essa dosagem de quanto que a gente precisa falar, tá bom? Então é importante falar apenas o necessário. Ter cuidado com a liberdade concedida, não usar gírias que tem muitos, infelizmente tem muitas pessoas que acabam trazendo suas gírias, né? O seu diálogo pessoal, o seu diálogo normal durante todo o dia para uma entrevista de emprego, né? Então é importante a gente saber lidar com nossas gírias, né? Não mentir também, né? Infelizmente tem muitos candidatos aí para entrevista de emprego que acaba pondo nos seus currículos, até mesmo no momento de entrevista, falam situações que nunca viveram, que não existem, né? Experiências que nunca passaram. Então é importante a gente ter essa concepção de não mentir. Deixa eu só levantar aqui a câmera. E por último, ter uma ética ao falar dos seus últimos empregos. Porque essa ética de a gente falar dos nossos últimos empregos, das nossas últimas empresas, é bem simples, né? Hoje em dia, gente, o mercado de trabalho a gente sabe que ele está exigindo muito de nós, né, profissionais, tá? Mesmo a gente sem estudo, com estudo, principalmente com estudo, mais ainda que eles estão exigindo mais dos profissionais. Então, ao ter ética ao falar do seus últimos empregos, é você falar como você se impôs diante daquela empresa onde você, vou ter aqui a câmera, de onde você trabalhou, né? Então, ter essa ética é importante a gente se policiar em relação aos últimos empregos, às últimas empresas. Infelizmente, tem situações que tem candidatos que falam mal da empresa, dos empregos que se passaram, né, anteriores. Então, você tem uma visão, ou então você passa uma visão da sua ética, né, digamos, da sua ética profissional, aqueles possíveis contratantes que estão ali fazendo a entrevista com você. Então é importante a gente se policiar em relação às empresas passadas e, obviamente, a que a gente está concorrendo a uma vaga, né, para a gente não passar uma imagem negativa, tá bom?
passar o próximo slide, vou falar algumas dicas aqui importantes, vou botar a câmera para cá. Passar algumas dicas importantes, gente, né? Dominar determinada área técnica não é mais o único fator relevante para o sucesso profissional, tá bom? No mercado competitivo de trabalho, é exigida ao profissional também a competência pessoal. Então, não basta só você ser bom naquela função, naquela área no qual estão disponibilizando aquela vaga de emprego, porém você precisa ter essa competência pessoal, essa competência de fato profissional, além do profissional, ter essa competência pessoal que também é muito importante, chega a ser muito relevante. E isso pesa demais, gente, para você profissional. Tá? Independente de qualquer empresa, de qualquer área, de qualquer situação. Então, competência pessoal, o que é de fato essa competência pessoal? É sentir-se feliz e satisfeito consigo mesmo, né? Estar motivado todos os dias, apesar que a gente vive, infelizmente, nessa troca de humor constante, né? Dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, mas é o que a gente precisa dosar, equilibrar e levar em consideração que a competência pessoal ela acaba fazendo com que você seja feliz e satisfeito com você mesmo, né? Então, estar motivado todos os dias, amar sempre o que faz e fazer sempre o seu melhor. Essa parte aqui, gente, amar o que você faz, é algo que a gente faz em casa e no trabalho. Se a gente faz algo que a gente ama, que a gente gosta, é certeza que aquilo que você está fazendo, aquilo que você fez, vai sair bem feito, né? Vai ser bem visto. Então a gente precisa também ter essa competência pessoal, né? Familiar e principalmente profissional, que é algo que a gente tem que ter como visão profissional, é ter essa competência pessoal, tá bem? E a competência profissional, se a gente for botar ambas as partes em uma balança, né, a gente precisa dosar e equilibrar a competência profissional e a competência pessoal. Já a competência profissional, gente, é fazer cursos de aperfeiçoamento, aprimoramento, escolher a profissão certa. Muitos dizem que não existe, existe sim a profissão certa, a profissão que você se dedica, a profissão que você ama, a profissão que você faz, dá sangue mesmo, soa e não vê problema de estar fazendo o que você gosta. Então, escolher uma profissão certa é importante para a nossa competência pessoal. Tem muita gente que fala, professor, mas não existe um emprego bom, não existe um emprego certo. Existe. Inclusive existe sim a profissão certa. Então, se você achar que eu quero me dedicar agora minha vida toda a ser vendedor, pronto. Se você acha que acredita que tem esse dom de vendedor, porque o vendedor em si, gente, é dom, tá? Eu particularmente eu não tenho esse dom que muitas pessoas têm de saber conversar, de saber enfim, vender algo, né? Porque de fato é dom. Infelizmente eu não tive essa capacidade de aprimorar, digamos assim, e nem me dedicar muito a vendas, né? Então não é meu forte. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de palestrar, tenho conhecimento de diversas áreas, porém a venda nunca foi meu forte, tá? Então é importante a gente ter sim cursos, aperfeiçoamento, sempre aprimorar o que a gente acredita que precisa ser aprimorado. É importante a gente sempre estar se atualizando e aceitar desafios, independente de qualquer situação. Existem situações, gente, que a empresa fala assim, você está preparado para tal coisa. Muitos funcionários perdem aquela oportunidade por achar que não esteja preparado, né? Mesmo que você não esteja preparado, nunca diga não estou preparado. Aceite porque você aceitando esses desafios, gente, vocês vão ter esse conhecimento de você mesmo. Poxa, eu aceitei uma coisa tão grande, será que vai dar certo? Pense positivo que vai dar certo. Lute, tente o máximo que você puder. Esses desafios que no caso você precisa aceitar, são desafios, gente, muito importantes para a nossa vida profissional e pessoal, obviamente, também, porque querendo ou não, o profissional reflete no pessoal e o pessoal reflete também em algumas situações no profissional também, né? Então, aceitar desafios é importante para a sua carreira profissional, mesmo que você não esteja preparado, né? Mas se você estiver preparado, é melhor ainda. Então, há situações de chegar um momento na vida de vocês onde vão perguntar se você está pronto, se você vai aceitar aquele cargo diferente, aquela equipe, enfim, vão perguntar se você vai aceitar de fato esses desafios, mas nunca diga que não esteja pronto,
tá? Ah, professor, mas como é que a gente vai aceitar uma coisa que a gente não está pronto? Gente, desafio, já fala o nome, é desafiar, é lutar aí para cima, tá? É tentar o máximo que você conseguir quebrar barreiras, né? Então, aceitar desafios é algo que são para poucos, de fato, tá? Mas sempre que um desafio bater na sua porta, aparecer na sua frente, aceite, tá, gente? Aceite que vai ser ensinamento, tá? Experiência. E a construção de uma boa imagem pessoal e profissional. Quando a gente se refere a uma construção de uma boa imagem pessoal e profissional, gente, como eu falei ainda há pouco para vocês, às vezes a nossa imagem pessoal reflete no profissional e o profissional repete no pessoal. Então ela está inerentemente relacionado, quase não sai, com dois conceitos básicos, a dualidade e a credibilidade, que a gente vai falar aqui. A dualidade, ela significa que as pessoas, têm ou não uma boa imagem. Então a dualidade é algo que é característica de você. Se você tiver uma boa, quando a gente se refere a uma boa ou uma má imagem, gente, não é questão estética não, para deixar claro isso para vocês. Quando a gente se refere a uma boa ou má imagem, a gente se refere ao perfil que você tem, o pessoal, melhor, o profissional, o familiar, enfim, é algo seu, né? Algo que é seu, de uma boa ou de uma imagem, é a famosa dualidade, tá bom? E a credibilidade significa que uma boa imagem pessoal passa por transmitir confiança ao cliente, né? Ou ao paciente, a área que você está atuando naquele momento, qual vai se mantendo ao longo do tempo e que vem da consciência dos resultados com a satisfação do cliente, tá bom? A imagem pessoal e profissional fala o seguinte: a nossa imagem ela é construída normalmente em 3 momentos distintos, tá, gente? Para deixar claro isso para vocês. Vamos falar aqui do primeiro. O primeiro é a impressão, formada nos primeiros 3 segundos, nos 3 primeiros segundos. Quando a gente, é um ditado que todo mundo já utilizou na vida, a primeira impressão é a que fica, né? Então a impressão que a gente tem de algo, de uma pessoa, de um ser, sei lá, de qualquer situação, é a que fica. Então esses 3 primeiros segundos é o que deixa a pessoa mesmo, como é que eu posso falar para você, que mexe de fato com a pessoa. Então esses 3 primeiros segundos são os 3 primeiros segundos mais preciosos, tá? Da impressão que você precisa ter ou da impressão que você vai passar para aquela pessoa. Então é um ditado bem popular, um ditado bem dito, inclusive, que fala que a impressão é a primeira que fica, e realmente a impressão é a primeira que fica. Se você se comportar bem mediante uma situação, é certeza que essa sua impressão ela foi bem vista. Se você não se comportar bem, se você infelizmente ser mal educado e tal, enfim, no caso também vai ser uma má impressão. Então os 3 primeiros segundos é o que vai definir no início, né, digamos assim, a sua impressão pessoal ou profissional, depende da situação, tá bom? Ou também a má situação. A outra é a imagem inicial, formada nos primeiros contatos. Quando a gente fala nessa imagem inicial, formada nos primeiros contatos, é o contato, o diálogo que você tem, né? A boa didática, a boa conversa que você tem com aquelas pessoas, com aquele grupo, com aquela equipe, com o profissional que está ali lhe entrevistando. Então, essa imagem inicial também, no início, né? É formada sempre nos primeiros contatos. Então, um aperto de mão, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, enfim, são situações no qual você possa sim ser bem visto também, tá? Então, o segundo passo é a imagem inicial sua também. E por último, terceira é a imagem propriamente dita, né? O que seria essa imagem propriamente dita? É a imagem já formada que temos que manter a melhorar, né? Que temos que manter e melhorar, perdão. Então essa imagem já formada que temos é preciso manter e melhorar. Vamos supor que nem confiança, gente. Confiança é uma luta para você tentar conquistar a confiança, mas em questão de 2, 3 segundos, também 1 segundo, é o suficiente para você quebrar toda a confiança. E para reconstruir uma confiança é muito complicado. Então a gente precisa manter, né, no caso, essa imagem que já foi formada por nós, né? Ou a gente mantém ou a gente melhora, tá? Então é importante a gente sempre estar
tentando ou manter a situação que a gente já vive ou sempre está melhorando, né? A gente se refere a manter, gente, a imagem que já foi criada lá no início por você, nos 3 primeiros segundos, a primeira impressão, né, digamos assim, que fica da pessoa. Então é importante a gente passar, manter essa imagem ou talvez, com o decorrer do tempo, melhorar ela também, tá bom? Outra parte importante é os principais fatores que influenciam na formação da imagem são a visão, que é um conjunto da imagem, né? O tom de voz, ou tom da voz, que é importante também a gente ter esse policiamento do que a gente está falando, do tom de voz, da tonalidade, né? Que a gente precisa passar as informações, a adequação das palavras utilizadas e a linguagem corporal. Então, tem muitas situações, gente, que a gente passa no nosso dia a dia, em casa, com a família, enfim, no ambiente de trabalho. É importante a gente ter essa adequação das palavras utilizadas, saber se de fato a palavra que a gente vai falar, que a gente vai jogar, escrever aqui, de fato é uma palavra verídica, se tem sentido com o que você fala, né? E a linguagem corporal, então as expressões, né? A gesticulação que você precisa ou tem no momento de uma boa conversa é importante também. O corpo em si, ele já fala, né? Então os gestos, as articulações que a gente está tendo ali no momento de uma frase, de um texto, de uma conversa em grupo, em uma entrevista de emprego. Então a linguagem corporal conta muito em relação a esses fatores de influência na formação da imagem, ok? Próximo slide. O interlocutor é influenciado principalmente pela aparência e pelo vestuário. O que quer dizer isso? Cuidado com os tradicionais traços de higiene pessoal e com a expressão facial. Tome cuidado também com a postura. Então, tudo isso, gente, quando a gente se refere ao interlocutor é influenciado principalmente pela aparência e pelo vestuário, a gente se refere ao quê? Uma boa postura, um vestimento, como é que eu posso falar para vocês? Da forma que a gente se veste, né, os traços que a gente tem em relação à própria higiene da gente, às vezes o cabelo muito grande, às vezes a barba mal feita, às vezes o rosto sem uma maquiagem, sem um batom, isso tudo acaba contando também para a sua aparência, obviamente, né, querendo ou não, que tem uma barba bem desenhada, cabelo bem cortado, a unha pintada dependendo da área onde você esteja trabalhando, uma maquiagem, um batom, tudo isso acaba fazendo que a nossa imagem em si seja preservada, né? Seja zelada. Então ter uma boa postura também conta demais no seu ambiente de trabalho, ok? Os cuidados adicionais. As palavras utilizadas devem ser adequadas, assim como o tom de voz utilizado relativamente à linguagem corporal, insídios especiais, atenção sobre o cumprimento social e o contato visual. Então esses cuidados adicionais, gente, é o cumprimento que a gente precisa ter de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de um aperto de mão, oi, tudo bem? São algo que é do nosso instinto ético, se é que vocês me entendem, né? Então, isso já vem de casa, já vem do berço, já vem da sua criação. Tem muita gente que fala que a gente se educa na escola. Muita gente fala isso. Eu já penso ao contrário. A gente se educa em casa, com a família, e se policia na escola. Porque tem muita gente, que infelizmente tem uma boa educação em casa, chega na escola meio que desanda, né? A gente não tá levando a maioria, mas infelizmente há situações do tipo, né? E vice-versa, tá bom? Então vamos aqui continuar aqui. Imagem inicial. O que quer dizer essa imagem inicial? Aqui estão em jogo os nossos comportamentos, os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, uma boa postura. E, gente, postura é o que eu costumo sempre falar. Não adianta você estar trabalhando aqui no escritório, você estar sentado com a mãozinha para cima aqui, estar sentado com as pernas cruzadas, homem ou mulher, tá nem aí, enfim, tá sentado à vontade, né? Do jeito que a gente fica no sofá de casa, às vezes na cadeira. Então a postura que a gente tem que ter dentro do trabalho, dentro da nossa área profissional, é totalmente diferente da postura que a gente tem dentro de casa, sentado, né? Ter uma boa ética, conhecimentos, habilidades e competência, e o que temos é que utilizá-las corretamente para conquistar
a pretendida credibilidade e confiança. Então todo esse conjunto, todo esse leque de comportamento, né, é algo que é relevante, né, querendo ou não, é relevante, quer dizer. Então tudo isso, gente, acaba pesando para o seu lado profissional. Quando a gente fala pesando, você é bem visto quando tem hábitos incomuns, ou seja, se você tem um hábito fora do trabalho, não é bom você levar para o trabalho. Se você tem uma postura em casa, não é bom levar para o trabalho. Se você tem uma ética em casa, não é bom, no bom sentido da palavra, questão ética, levar para o trabalho. Então, se você levar todos esses comportamentos, né, esse jogo de imagem inicial, é importante a gente pesar e colocar tudo no ambiente de trabalho, mas de uma forma regrada, tá bem? Vou passar aqui o próximo slide. Comportamentos, tome certos cuidados, como por exemplo, os cuidados, demonstre claramente o objetivo da sua visita, né? É importante a gente ter esse foco, esse cuidado. Demonstre orgulho no que faz ou no que vende, isso é importante também, tá, gente? Tem muita gente que às vezes tá no mercado de trabalho, tô cansado, eu já sei o que vou fazer, eu vou fazer só isso aqui, pronto, né? Barulho ali. Então é importante a gente demonstrar orgulho, bater no peito, olha, eu gosto de fazer isso, eu gosto de vender isso. Então o orgulho que você tem que sentir é o orgulho que você vai passar a credibilidade ao cliente, ao paciente, ao chefe, né? Então tudo isso é importante a gente se sentir orgulhoso do que a gente faz ou do que a gente vende para quem é vendedor, né? Mostre respeito pelo seu tempo e do cliente. Respeito não tem preço. Então, quando a gente se refere ao respeito pelo tempo seu e do cliente, principalmente do cliente, que o cliente, querendo ou não, é o que paga o salário da gente, né? É importante a gente ter esse respeito pelo tempo do nosso cliente. Por quê? Porque cliente, gente, é algo importante para qualquer situação de trabalho. Por quê? Porque o tempo do cliente é um tempo ilimitado, se é que vocês me entendem. Mas a gente precisa limitar o tempo dele. Às vezes o cliente chega numa loja, vai com o intuito de não comprar, apenas de olhar, né? Ou então vai com o intuito de comprar e às vezes com a formação que você tem em relação ao contato com esse cliente, a conversar com esse cliente, ele se desencanta, né? Melhor, ele desencanta do que ele iria comprar porque às vezes o atendimento não foi legal. E em outras situações de contrapartida, tem alguns clientes que vai numa loja, vai só dar uma olhada, então você tendo uma boa conversa, uma boa didática, uma boa postura, né, em relação ao tempo dele, respeitando espaço principalmente, às vezes ele sai até com um produto dentro da loja. Então respeitar o tempo do cliente é importante demais, tá bem, gente? Seja educado, porém fique preparado para a marcação de outra visita ou uma reclamação, se não conseguir a atenção seletiva necessária. E os hábitos que eu já falei para vocês também, que isso é bem importante a gente ter noção do que a gente tem como hábitos, né? Tanto em casa quanto no nosso ambiente pessoal e profissional. O cumprimento do horário de trabalho, ou seja, a assiduidade e pontualidade são fundamentais para a formação de uma boa imagem profissional. Isso é muito comum, pelo menos é comum para ser acontecido, né? A comunicação personalizada, ou seja, usar desde a apresentação o nome do seu interlocutor, sempre que possível também. Não interromper a pessoa que está falando por nenhum motivo, tá? É importante a gente sempre escutar para depois questionar, então dar uma opinião formada já. Postura, deve ser amistosa, agradável, natural e cativante, apesar de cometida. Então ter uma boa postura também acaba tendo uma boa impressão de você, querendo ou não. Ética, tendo sempre como referência os nomes éticos da sua atividade profissional em face ao interlocutor. Os conhecimentos, forneça informações na medida do necessário do interesse do seu cliente, mas não queira aparecer como sabe tudo, né? Eu acredito que você já viram pessoas, né, infelizmente, com esse querer saber de tudo ou querer aparecer, né? São aquelas pessoas que vai além do seu
da sua conveniência, se é que vocês me entendem, né? Então às vezes a pessoa acaba deixando uma má impressão, acaba sendo inconveniente por querer aparecer, por querer o ser sabe tudo, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento também e graduar, né, gente, os conhecimentos que a gente precisa ter. As habilidades, elas são denominadas de fator único, né? Descubra o seu fator único e faça o uso dele, principalmente nesse momento. Habilidades, cada um tem a sua, então é importante a gente dosar as habilidades, fracionar e saber utilizar no momento correto, tá? Em relação às habilidades, é algo bem pessoal, cada um tem a sua. Ah, professor, por que a gente... as habilidades a gente não é igual do nosso amiguinho aqui, do nosso colega? Porque, gente, habilidade é algo que todo mundo tem, mas de uma forma diferente. Por exemplo, o professor Gabriel é muito bom em teclar, né? Digamos assim, um exemplo, tá, gente? Teclar, fazer um texto aqui em questão de 1 minuto, né? Um exemplo. E outra pessoa ali não tem já essa coordenação motora de fazer em 1 minuto o mesmo texto que o professor Gabriel tem. Ah, isso é inteligência, não, é habilidade. Então você precisa treinar, dosar e ter consciência do que é a sua habilidade, tá bom? Competências, né, algo que eu acredito que todo mundo já ouviu falar também, são um conjunto de conhecimentos, aptidões e atitudes que harmonicamente desenvolvidas produzem um resultado final esperado e desejado. E atenção sobre tudo, se você tem pince, tatuagem no corpo, apenas esteja ciente de que um empregador conservador pode não gostar muito desse visual, e mesmo sendo contra a lei esse tipo de discriminação, é difícil comprovar esse tipo de preconceito. Na prática, é aconselhável retirar pince visíveis e não mostrar as tatuagens. Gente, isso é muito imprevisível, né? Algumas empresas. Tem algumas empresas, que não é legal a gente falar não, mas tem algumas empresas que deixam o funcionário à vontade, né? Pince, tatuagem, o corte do cabelo, enfim, o estilo. É algo que a gente tem que levar em consideração em algumas lojas, em alguns estabelecimentos, mas não são todos. Mas também tem outros estabelecimentos que pegam o pé da letra. Eu costumo até dizer, brincar assim às vezes, minha mãe fala, rapaz, uma vez a gente passando aqui na rua, né, no centro, ela foi e falou, passa um rapaz perto da gente com a tatuagem aqui no rosto. Ela falou, se eu fosse dono de uma loja, não aceitava esse rapaz para trabalhar comigo. Ou seja, rola um preconceito no meio de tudo isso, mas é algo que a gente precisa ter noção, né? Ter bom senso do que é uma postura, mesmo que uma tatuagem não é crime, não identifica o caráter de uma pessoa, mas a gente tem que levar em considerações o bom senso, né? Então o bom senso a gente precisa ter em qualquer lugar, ok? E é isso, gente. Sobre o marketing pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? Sobre o marketing pessoal. É um conteúdo um pouco curto, digamos assim, um conteúdo no qual vocês precisam se situar, precisam fazer pesquisa, porque o nosso mercado de trabalho todo instante ele está tendo modificações, ele está tendo atualizações, então é importante a gente sempre lidar e pesquisar mais sobre marketing pessoal, sobre comportamento, enfim, sobre uma visão que a gente precisa ter, um comportamento que a gente precisa ter dentro do ambiente de trabalho. Então tudo isso acaba fazendo com que o marketing pessoal ele se preencha todo dia, né, digamos assim, porque o mercado de trabalho de fato ele é muito exigente, então a gente precisa ter esse conhecimento da gente mesmo, de nós mesmos, né, e também de onde a gente está entrando, qual empresa a gente está concorrendo a possível vaga, tá bom? Gente, beijão, fiquem com Deus. Mais uma vez eu peço desculpa pelo aplicativo não ter dado certo, tá? Mas é uma aula que eu acredito que que vai acrescentar muito pro conhecimento de vocês. Fiquem com Deus, cuidem-se, tá? Qualquer instante a gente está por aí novamente. Qualquer dúvida, mandem um WhatsApp para mim. Um abraço, um bom final de semana a todos, gente. Tchau, tchau.